Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mais um quadro Aprendendo com a Bíblia aqui no nosso canal do YouTube. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Está aqui comigo hoje minha mamãe sempre, né? Mamãe servando, e minha irmã também, hoje está aqui conosco. Paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus. Glória da paz, da paz. Eu falei. Glória a Deus, ela falou. Falei. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs do nosso canal aí, você que está entrando aqui pelo nosso canal do YouTube. Quero convidar você a se inscrever, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Chegamos aí a 760 pessoas. Quero chegar aqui, ver se nós conseguimos chegar aqui a mais de 1000 pessoas, tá bom? E isso precisa da sua ajuda aí, dos seus compartilhamentos. Eita, tem que dobrar a língua aqui para falar. Aí você compartilha no seu grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, tá bom? Você que tem grupo aí, compartilha nos grupos aí as mensagens do nosso quadro Aprendendo com a Bíblia, que é maravilhoso, tá? As mensagens curtas aí, 20 minutos, 15 minutos, mas muito edificante, tá bom? Bom, hoje tem uma mensagem aqui, louvado seja Deus. Essa mensagem aqui é até engraçada, viu? Vou dizer para você. É engraçada, mas é dolorida, viu? A mensagem é engraçada, mas é dolorida. Olha, o tema é quando a desobediência fere, né? E aí vem o peso também, o peso da rebeldia, né? Então é o tema aqui. Quando a desobediência fere, né? Aí o peso da rebeldia. E nós vamos, eu falei engraçado porque nós vamos falar da hemorroida. Pastor, mas o senhor vai falar de hemorroida? Sim, hemorroida que tem na Bíblia aqui, não é eu que estou falando não, está escrito aqui na Bíblia, tá bom? A praga das hemorroidas. E Deus é culpado, pastor? Não, Deus não é culpado de doença, Deus não é culpado de problemas que nós enfrentamos. Deus não tem culpa nenhuma. Tem gente que pensa que Deus é o culpado, Deus que inventou. Deus não inventou nada disso, né? Isso foi criação humana. Coisas do humano que criou. Então, quando a desobediência fere, o peso também da rebeldia. Nós vamos ver aqui 1 Samuel, para nós estar falando, comentando depois, no livro de 1 Samuel, capítulo 5, versículo 6, né, que vai falar das pragas de tumores, de hemorroidas, né, hemorroidas que caíram sobre os filisteus. Né? Então é engraçado, mas é doloroso, viu? Diz assim, 1 Samuel 5,6. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Então, eles tiveram ali um ataque, né, de hemorroidas ali. Então, essa é a mensagem hoje do quadro Aprendendo com a Bíblia aqui para os meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, e para nós também que estamos aqui ao vivo, né, na gravação. Né? Hoje aqui nós vamos aprender com essa passagem que muitas pessoas não conhecem, né? Tem gente que nunca leu essa passagem, mas lê lá em 1 Samuel, capítulo 5, todinho que você vai ver. Né? E nós vamos aprender um pouco com essa passagem aqui, que poucos conhecem, e outros não entendem, né? Tem algumas pessoas que já leu, né, também, mas não entendem quando se fala das pragas ali, da hemorroida. Acha que é simplesmente teve aquela doença e foi para aquilo. Não, aquilo lá significa alguma coisa para nós. É uma história forte, tá bom? É uma história forte, é uma história que séria, é bíblica, está dentro da Bíblia, mas também com um toque aqui de, vamos dizer, de ironia divina, que nos ensina algo profundo dentro dessa história. Ninguém brinca com o que é sagrado. Ninguém. Né? A Bíblia deixa bem claro que de Deus ninguém não se zomba. Né? Então ninguém se brinca com coisas sagradas de Deus, porque a colheita ela vai chegar. Então a Bíblia diz aqui em 1 Samuel, no capítulo 5 e 6, onde eu acabei de ler, que os filisteus, eles tomaram a Arca da Aliança. Para você entender direitinho, você lê todinho o capítulo, tá? A Bíblia vai dizer que os filisteus tomaram a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, como se fosse ali um troféu de guerra, né? Que eles ganharam a guerra. Então, eles tomaram como se fosse ali
um troféu de guerra ali para eles. E eles pensaram, né, que tinham vencido o Deus de Israel naquela guerra que teve. Eles achou que eles venceram o Deus de Israel. E que ilusão, né, meu irmão? Que ilusão. E que presunção. E por causa dessa irreverência, a Bíblia aqui, ela afirma para nós, a Bíblia que afirma, não é eu não, tá? A Bíblia afirma que o peso da mão de Deus caiu sobre eles, sobre os filisteus. E eles começaram ali a sofrer com tumores que em hebraico, né, vou dizer assim, hebraico, esses tumores se referem a hemorroidas, né? Hemorroidas, mas extremamente dolorosa. Puxa vida, hein? Hemorroida já dói. Aquela lá era tremenda, era hemorroidas dolorosa. Sim, pastor, está na Bíblia? Sim, está na Bíblia, estou falando para você, leia lá. Deus permitiu que a desobediência tivesse uma dor proporcional ali ao tamanho da arrogância daquele povo. Deus permitiu. Por causa do quê? Da desobediência deles. Do tamanho da arrogância daquele povo, Deus permitiu também aquela dor, né, ali proporcional para eles também. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui no nosso canal nos ouvindo, tem momentos na nossa vida em que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele precisa realmente nos dar uma lição, e lição que machucam. Né? Nem um pai ou mãe bate no filho, né? Bate no filho por sentir prazer, mas batem para que os filhos venham andar na obediência, andar no que é certo, né? Assim também, se nós fazemos isso, imagine nosso Deus, né? Então, tem momentos aí na nossa vida que realmente Deus precisa dar lições em nós, lições que machucam a nossa vida. Dói. Porque tem gente que só aprende quando dói. É verdade, meu irmão. Tá pensando que eu tô dando risada aqui da hemorroida. Tem gente que só aprende quando dói. Só aprende quando dói, quando sente dor. Aí aprende o quê? Aprende a glorificar o Senhor, aprende a saber que só tem um Deus no céu e na terra, não existe outro Deus. Então é através da dor. A dor, ela não vem, escute isso, a dor, ela não vem porque Deus é mau. Como eu já disse no início, pai e mãe não batem nos filhos porque é mau. A dor que às vezes vem sobre nós, não vem porque Deus é mau, Deus é ruim. Não, nosso Deus é maravilhoso, sempre misericordioso, é o Criador. É o Criador. Então a dor, ela vem, por quê? Porque Deus é bom demais para deixar a pessoa continuar no caminho da destruição. Né? Às vezes você bate no seu filho, eu estou colocando mãe e pai aqui que bate nos filhos, né? Bate, mas é para não deixar o filho continuar no caminho da destruição. Assim também é nosso Deus. Deus é bom demais. Assim como um pai e uma mãe é bom demais. Os filisteus aqui, o que eles fizeram? Os filisteus, se você ler na Bíblia aqui, a Bíblia vai mostrar para nós que os filisteus zombaram do nosso grande Deus, do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que eles zombaram, os filisteus zombaram. Trataram a arca representava a presença de Deus ali. Era a presença, você não conhece a história da arca? Procura a história da arca, você vai ver. Tratava-se da presença de Deus. Eles trataram essa arca, que é a presença de Deus, como se fosse um objeto de decoração, né? Um objetinho qualquer de decoração, de enfeite. Foi assim que os filisteus trataram a presença de Deus. Colocaram, sabe aonde? Se você vai ler lá, você vai ver. Eles colocaram a presença de Deus, que é a arca, que representa a presença de Deus, eles colocaram do lado do Deus falso. O Deus Dagon está aqui na Bíblia. Pegaram a presença de Deus e colocaram do lado do Deus Dagon, aquela imagem grande, sabe? Como que se fossem iguais. Como que se a presença de Deus, o nosso Deus, fosse igual àquela imagem do Deus de Dagon. Né? Como fossem iguais. E Deus então mostrou o quê? Deus mostrou que não há outro Deus além dele. Não existe outro Deus além dele. Está escrito na Bíblia. Nunca existiu e nunca existirá um Deus, né, como esse Deus, nosso Pai. Então não podemos misturar, né? Não podemos igualar o nosso Deus. Não podemos, nem ao menos, desafiar esse Deus. Porque é impossível alguém vencer esse Deus, ou ser melhor, ou ser mais,
ser magnífico como esse Deus. Então não tem como fazer uma comparação. E os filisteus simplesmente colocaram ali como fosse um enfeite nos pés de uma estátua grande, né? O Deus de Dagon. Aí a Bíblia vai dizer para nós aqui que Dagon, né? Esse Deus de Dagon aí, que era uma imagem, esse Dagon, ele caiu e quebrou. Caiu diante da arca. Deus derrubou, né? E quebrou. E depois disso, os filisteus, depois dessa queda do Deus de Dagon ali, ela partiu no meio e quebrou. Depois disso, os filisteus começaram a gritar de dor. Começaram, não ficou assim, veio um e outro, não. Isso veio de uma vez. Logo em seguida, o povo começou a gritar de dor. Por quê? Porque a mão do Deus Todo-Poderoso que estava ali na arca, a presença de Deus, estava pesando sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Daqui a pouco nós vamos ver onde nós se enquadra, tá? Imagina essa cena. Imagina comigo uma cena. Um povo arrogante. Um povo arrogante. Um povo zombador. Um povo achando que tinha vencido Israel e que o Deus de Israel não era ninguém. Era um enfeite ali. E de repente aquele orgulho todo vira dor. Todo aquele orgulho se transforma em dor. Aquele peito estufado, né, começa a murchar, né? Aqueles peitão para frente, dentro, arrogante, né? Nós vencemos, aquilo começa a murchar. Eles começam a perceber que não é com Israel que eles estavam lidando. Não era com Israel que eles estavam lidando, né? Eles estavam lidando, sabe com quem? Com o próprio Deus. É com o Deus vivo que eles estavam lidando. Não estava zombando do povo de Israel. Era o próprio Deus. Então a Bíblia diz que houve grande confusão ali naquele dia. Houve pavor, pânico. Porque cada cidade, se você ler lá, você vai ver que cada cidade que recebia a arca, ela era atingida pela mesma praga de hemorroida. Onde passava a arca, a hemorroida acompanhava para pegar no povo. Então era como se Deus estivesse dizendo assim: quem toca no sagrado contra a minha vontade, toca fogo no próprio peito. Né? Então, é grave isso daí. É engraçado, mas eu não queria estar na pele não, ali. Né? A pergunta aqui para nós é: por que Deus permitiu esse tipo de sofrimento? Essa é a pergunta, né? Que muitas vezes a pessoa está fazendo. Mas se Deus é bom, Deus é maravilhoso, por que então Ele permite ou permitiu esse sofrimento ali para aquele povo? Porque eles desonraram a presença de Deus. E desonraram a arca, aquilo representava a presença de Deus. Desonraram. Desonraram o símbolo da presença do Todo-Poderoso, da santidade de Deus. O problema não eram as cidades. O problema ali não era Israel. O problema ali naquele dia não era o coração dos filisteus. Eles queriam ter a presença. O povo queria ali ter a presença, mas eles não queriam ter respeito por esse Deus. Eles queriam Deus, eles até queriam esse Deus de Israel, Deus de israelita, né? Mas eles queriam como? Eles queriam como um objeto. Não queria como o povo de Israel queria, um Deus que vai na frente, um Deus que abre o mar, um Deus que passou com eles no deserto. Não, eles não queriam assim, eles queriam um Deus como um objeto. Mas não queriam um Deus vivo como o Senhor deles. Eles queriam o Dagon. Então isso é sério, meu irmão, minha irmã. É uma palavra de Deus, né, aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia, é uma palavra séria. A mão de Deus pesou. E pesou por quê, pastor? A mão de Deus pesou porque eles tocaram no que era santo. Eles tocaram, meu irmão, minha irmã, não faça isso, não toca no que é santo, no que é sagrado. Eles tocaram no que era santo, zombaram da presença desse Deus poderoso, desafiaram o Deus vivo de Israel, não reconheceram a santidade maior que existe em todo o universo, em toda a criação, que é esse Deus. Para os dias de hoje, meu irmão e minha irmã, né? Para os dias de hoje, às vezes você deve estar perguntando o que isso tem a ver, pastor, com a gente nos dias de hoje. O que nós tem a ver com essa história de tantos anos que aconteceu antes de Jesus, né? Ter vindo. Tem tudo a ver, meu irmão, minha irmã, tudo a ver. Hoje tem gente que
brinca com o que é santo. Hoje tem gente que não respeita as coisas de Deus. É verdade, irmão. Hoje tem gente que mexe com aquilo que é consagrado ao Todo-Poderoso. Tem gente que trata o nome de Deus como se fosse um brinquedo. Não é mais com respeito. Que antigamente eles tinham medo de falar o nome de Deus. Não podia falar o nome do Senhor, teu Deus, em vão. E hoje brincam com o nome de Deus, zombam com o nome de Deus. Tem gente que tenta manipular a fé dos outros. Tem gente que desafia princípios. Tem gente que vive na rebeldia, achando que Deus não está vendo. Achando que Deus não está vendo. E o resultado? Qual o resultado, pastor? O resultado? A vida começa a doer. A vida começa a doer. Tem gente sofrendo dores emocionais. Tem gente sofrendo dores espirituais, familiares. Não porque Deus é mau, Deus é ruim, mas porque a desobediência abre porta para o sofrimento. A desobediência abre porta para o sofrimento. Não é praga, não é azar, não é inveja. Isso é consequência do que a gente faz. Assim como os filisteus. Tem pessoas que só entendem quando Deus diz assim: se você tocar no que é meu, sem obedecer a minha voz, você vai se machucar. Deus, ele não fere, é a própria pessoa que se fere. Mas aqui vem uma palavra profética para mim, para você, meu irmão, minha irmã, que aqui do nosso canal. Você que está ouvindo esta palavra. Se você honrar a Deus, né? Deus, o Todo-Poderoso, levanta sua mão a seu favor. Se você respeitar o sagrado, que é Deus, Deus te guarda do inimigo. 1000 cairão ao teu lado, como está nos Salmos. 10.000 à tua direita. Se você buscar santidade com esse Deus, Deus, ele te dá vitória. Se você entregar o que é dele, né, do Todo-Poderoso, ele cuida do que é seu, ele cuida de você. E assim como os filisteus, né? E assim como os filisteus ali, eles devolveram a arca. Se você continuar, você vai ver que eles fizeram o possível ali, até o impossível, né, para devolver a arca, né? Sabe por quê? Porque não suportaram a mão pesada desse Deus. Assim também, tudo aquilo que o inimigo tentou tomar de você, Deus vai fazer devolver. Um alerta para nós aqui da palavra de Deus, do quadro Aprendendo com a Bíblia, dentro da Bíblia, um alerta para nós. Cuidado com aquilo que você coloca ao lado do que é santo, né? Cuidado com o que você põe no teu coração do lado daquele que é santo, que está dentro de você. Não misture Deus e pecado. Não misture Deus e pecado. Não misture presença de Deus e rebeldia. Não misture adoração e desobediência, fé e idolatria, louvor e vida torta. Não misture. O que é de Deus é de Deus. Não tenta colocar essas coisas do lado do que é santo dentro de você, que não vai funcionar. Sede santo como eu sou santo, o Senhor diz. Porque quem mistura, né, fé, idolatria junto, louvor e vida torta junto, pecado, né, junto com Deus ali dentro do corpo, né, quem mistura isso, sofre. E Deus está dizendo hoje: volte a respeitar a minha presença, volte a honrar o meu nome, volte a obedecer a minha voz. Hoje é o dia, meu irmão, minha irmã, se você se encontra como os filisteus, hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu não quero ser como os filisteus. Eu quero respeitar a tua presença, eu quero honrar a tua santidade e viver em obediência com o Senhor. Quem obedece a Deus, vive bem. Quem santifica, vence. E quem honra, tem vitória. Amém? 20 minutos aqui. Vamos para a oração, vou entregar. Louvado seja Deus. E todos ali passaram por esse problema de hemorroidas, viu? Se você ler lá a história, lá na Bíblia, você vai ver, você vai entender o que eu acabei de pregar aqui, tá bom? Louvado seja Deus. No quadro Aprendendo com a Bíblia, aprendemos que de Deus ninguém se zomba. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, estamos agora na Tua presença, orando, clamando, reconhecendo, meu Deus, que Tu és, meu Deus santo, ó Pai querido.
Tu és, meu Deus, justo, poderoso. Tu és digno de toda reverência, meu Pai. Nós aprendemos, meu Pai, aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia, pela Tua palavra, pela Tua mensagem, que não vale a pena brincar com o que é sagrado, zombar das coisas do Senhor, ou tratar aquilo que é santo com desprezo. A história aqui, meu Deus, nos mostra que quando o povo, meu Pai, lá em 1 Samuel se levantou contra a Tua ordem, quando desprezaram a Tua presença e se levantaram com arrogância, veio o peso da Tua mão, Pai. Não, Pai. Louvado seja o Deus de Israel. A mão do Senhor não veio para destruir, mas veio para ensinar, veio para corrigir e mostrar que o Senhor é Deus. Hoje, Pai, nós oramos pedindo misericórdia, pedindo discernimento, meu Pai, pedindo temor, Pai Santo do Senhor. Livra-nos de toda desobediência, meu Pai. Livra-nos, ó Deus, de toda arrogância espiritual. Livra-nos, ó Deus Todo-Poderoso, de achar, meu Deus, que nós podemos viver com o Senhor sem prestar contas, meu Pai. Porque às vezes achamos que não vamos prestar conta. Não queremos sofrer, meu Pai, como aquele povo sofreu, meu Deus. Queremos aprender antes pela palavra e não depois pela consequência. Não, meu Deus. Meu Pai, toca, meu Pai. Toca aquele que está ouvindo esta mensagem, meu Pai. Toca agora, Espírito Santo. Que o Espírito Santo do Senhor traga temor, arrependimento, quebra de orgulho e desejo profundo de andar alinhado com o Senhor, meu Pai. Se alguém da família está sofrendo, meu Deus, por causa de porta aberta, desobediência, brincadeiras com o espiritual, meu Deus, que o Senhor coloque a tua mão agora e traga ordem, limpeza, restauração, que toda enfermidade, toda opressão, todo sofrimento causado pela desobediência seja quebrado em nome do Senhor Jesus, que haja cura no corpo, cura na alma, cura no espírito, que o Senhor, meu Pai, entre nessa casa e coloque, meu Pai, tudo no seu lugar. Coloca, Espírito Santo, tudo no lugar e nos ensina a te honrar, o nome do Senhor Jesus, a respeitar a tua presença, obedecer a tua palavra. Meu Deus, queremos viver, meu Pai, em paz, queremos viver com saúde, santidade, debaixo da tua proteção. Meu Pai, nós declaramos pela fé, nós pertencemos, meu Pai, ao Senhor, meu Deus. Que venha o teu reino, que faça, meu Deus, a tua vontade, meu Pai, sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada ouvinte do nosso canal e a todos nós. Que na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.